Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula vai ser a última sobre esse conteúdo. A gente vai estudar agora a soma infinita de PG. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, vamos começar definindo o que é uma série geométrica. Então, dado uma PG, tá aqui os termos dessa PG, A1, A2, A3, A4, A5, e assim sucessivamente. Tá vendo que está com 3 pontinhos? É uma PG de termos infinitos. Chama-se série geométrica a soma infinita, que eu vou chamar de S, dos termos A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 para o infinito, gente. Vai somar infinitos termos, tá? Então, essa é a definição de série geométrica. Por exemplo, se eu pegar essa PG aqui, com esses elementos 2, 4, 6, 8, 16, indo para o infinito com razão 2. Vamos calcular alguns valores de Sn, tá? Que é a soma de n termos. Por exemplo, S1 é só o primeiro termo, que é 2. S2 é somar o primeiro e o segundo termo apenas, que vai dar 2 mais 4, 6. S3 vai ser somar 2 mais 4 mais 8, que vai dar 14. E assim sucessivamente. Por exemplo, o S10 vai ser somar 2 mais 4 mais 8 mais 16, somando todos até o 10º termo. Vai dar esse valor aqui, que já é bem maior, ó, 2046. O S20, gente, que vai ser somar os 20 primeiros termos, dá esse número aqui, que é 2.097.150. Então, tá vendo que nesse exemplo, à medida que eu vou somando cada vez mais termos, essa soma, ela está resultando cada vez num número maior. Ou seja, à medida que n aumenta, o Sn também aumenta, tá? Ou seja, Sn fica tão grande quanto a gente queira. Se eu calcular agora o S30, vai dar muito maior. Se eu calcular o S100, vai dar muito maior. Nesse caso, gente, a gente fala que a série geométrica, ela diverge. Se você somar infinitos termos nessa PG aqui, é óbvio que esse valor vai aumentar cada vez mais, tá? Então, a gente fala simplesmente que ela é uma série geométrica divergente, tá? Ela não converge para um valor. Observem aqui que o valor dessa razão foi 2, tá? Nosso objetivo, gente, não vai ser estudar esses casos. O nosso objetivo vai ser estudar as séries geométricas convergentes, quando essa soma infinita convergir para um valor. Mas o que seria isso, né? Somar cada vez mais parcelas e isso pode convergir para um valor? Sim, isso pode acontecer, tá? A soma de infinitos termos, ela pode sim resultar num valor. Vamos começar vendo um exemplo aqui, uma situação que a gente já conhece. Olha só. A gente já sabe, por exemplo, que essa dízima periódica aqui, 0,44444, ela tem fração de diretriz 4 sobre 9. Ou seja, se você dividir 4 por 9, vai dar 0,44444. Isso aqui é infinito, tá? Ou seja, 0,44444 com infinitas casas, isso é igual a 4 sobre 9. Gente, também é verdade que esse 0,44444, eu posso representar isso através dessa soma aqui, ó. 0,4 mais 0,04 mais 0,004 mais 0,0004 de forma infinita. Se a gente soma esses termos, ó, vou botar eles aqui. Como é que a gente faria essa soma? Vírgula embaixo de vírgula, né? Botei 0,4 mais o próximo 0,04 mais o próximo 0,004, aí agora tem 3 zeros, e assim sucessivamente. O próximo teria 4 zeros, depois 5 zeros, e assim sucessivamente. Quando a gente somar isso tudo, ó, aqui dá 0, vírgula, aqui seria 4 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, que daria 4. Nesse outro, aqui não tem ninguém, aqui tem 4, o resto é tudo 0, então também dá 4. E assim sucessivamente, ou seja, essa soma realmente dá 0,44444. Ou seja, então essa soma aqui de infinitos termos é igual a 4 sobre 9. Então eu consegui ilustrar a seguinte situação. Eu tenho infinitos termos sendo somados e esse resultado dá 4 sobre 9. Ou seja, a gente tem uma soma de infinitos termos convergindo para um valor que nesse caso é 4 sobre 9. Gente, eu tenho uma observação para fazer aqui. Esses termos sendo somados, eles são cada vez menores, tá?
esse é menor que esse é menor que esse, eles são cada vez mais próximos de zero. Tá? Então, note que essa adição possui infinitas parcelas que são cada vez menores e elas formam uma PG, tá? Elas estão em PG, a razão é 0,1, que é a mesma coisa que dividir por 10. Multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. Então, se você olhar para esses termos, 0,4 é o A1. O próximo termo, se você multiplicar por 0,1, você vai ter o próximo termo sendo 0,04. O próximo termo, 0,004, quando você multiplica de novo por 0,1. Então, a gente consegue formar um APG com esses termos, tá? E essa razão é 0,1. 0,1, gente, é 1 sobre 10. Quando a gente faz a soma infinita dessa PG, ela converge para um valor. Então, gente, o que vai acontecer no geral? Sempre que a gente tiver uma soma infinita de uma PG e a razão dessa PG tiver entre menos 1 e 1, ou seja, que for maior do que menos 1 e menor que 1, aconteceu isso no caso anterior, que era 0,1, que é 1 sobre 10, tá? Tá entre 0 e 1. Então, sempre que tiver, na verdade, entre menos 1 e 1, isso vai acontecer, tá? Ou seja, você vai somar infinitos termos e isso vai convergir para um valor. Por quê? Porque na medida que n aumenta, o q elevado a n é um número cada vez mais próximo de zero. Vamos pegar uma outra razão aqui qualquer, só para ilustrar isso. Por exemplo, q igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. É um q nesse intervalo aqui, entre menos 1 e 1, tá? Então, quando eu faço q ao quadrado, q ao quadrado dá 1 sobre 4, que é 0,25. Quando eu faço q ao cubo, dá 1 sobre 8, que é 0,125. Se eu fizer q elevado a 4, dá 1 sobre 12 elevado a 4, que é 1 sobre 16. Fazendo essa divisão, gente, dá 0,0625. E o q elevado a 5 vai dar 1 sobre 32, que é 0,03125. Tá vendo que à medida que n aumenta, essa parcela q elevado a n, ela está cada vez mais próxima de zero. Se o q fosse negativo, gente, porque aqui não é só entre 0 e 1, é entre 0 e menos 1 também, tá? Então, só pegando aqui a situação igual, pegando o mesmo valor, só que negativo, q é igual a menos meio, q ao quadrado também dá 1 sobre 4, que é 0,25. Q ao cubo agora vai ser negativo, vai ser menos 1 sobre 8, que é menos 0,125. Q elevado a 4 vai dar positivo, que o expoente é par, então dá igual a esse valor aqui. E o Q é quinta vai dar o menos 0,3125. O que eu estou querendo mostrar aqui? Em ambos os casos, tá? Conforme eu aumento n, o Q elevado a n está se aproximando de zero. Nesse caso, ele se aproxima de zero sempre pelo lado positivo. Nesse outro caso aqui, ó, Q ao quadrado estava aqui no 0,25, depois o Q ao cubo deu negativo, ele veio para o lado de cá. O Q é quarta, ele já veio para cá, mais próximo de zero positivo. O Q é quinta está mais próximo de zero ainda, só que pelo outro lado, o lado negativo. Não importa, tá? Ele está caminhando ali, espremendo aqueles pontinhos cada vez mais próximo de zero, tanto nesse caso quanto nesse caso. Tá? Então, em ambos os casos, o Q elevado a n, quanto maior o n, o Q elevado a n está mais próximo de zero. Então, por que a gente está analisando o que acontece com Q elevado a n? Porque na nossa fórmula da soma da PG, a soma finita, aparece um Q elevado a n. E aí, se essa soma for infinita, o n está indo para infinito. Essa parcela Q elevado a n vai estar indo para zero. E vamos ver o que acontece. Olha só. Então, seja uma PG, vamos formalizar tudo. Seja uma PG, peguei ali a 1, a 2, a 3, cuja razão Q está entre menos 1 e 1. Assim, o Q elevado a n, ele é um número cada vez mais próximo de zero à medida que esse expoente n aumenta, tá? Então, o que acontece com a nossa fórmula que a gente já conhece da soma finita da PG? Sn é soma finita da PG. É aquela fórmula que a gente viu na videoaula anterior. A1 que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Isso aqui é a soma finita. Gente, à medida que esse n está muito grande, n igual a 100, n igual a 10 mil, n igual a 1 milhão, quanto mais você aumenta esse n, quando você fizer esse n tender a infinito, esse q elevado a n, gente, ele vai se aproximar de zero, ele vai tender a zero, tá? Então, essa fórmula, que antes era uma fórmula finita,
Se eu quiser transformar ela numa fórmula infinita, basta eu zerar esse Q elevado a n. E aí eu vou ter que a minha fórmula da soma finita da PG vai ficar 1 que multiplica 0 menos 1 sobre Q menos 1. Então vai ficar menos A1 sobre Q menos 1. Só para ficar mais bonitinho, tá? Para não ter esse menos, multiplicando por menos 1 em cima e embaixo, eu vou ter A1 sobre 1 menos Q. Então essa fórmula aqui, que eu não vou mais chamar de SM, eu vou chamar só de S, é o valor para o qual a soma converge se o Q tiver entre menos 1 e 1 e eu quiser somar infinitos termos. Tudo bem? Então tá aqui. Essa soma vai ser essa soma infinita, tá vendo? Tem 3 pontinhos, isso indica que eu estou somando infinitos termos. Isso vai ser o valor de A1 dividido por 1 menos Q, se a razão tiver entre menos 1 e 1. Ah, se a razão não tiver entre menos 1 e 1, o que acontece? A soma diverge, ela não vai convergir para um valor, ok? E não tem nada para ser feito, a soma infinita. Vamos ver um exemplo, olha só. Vamos calcular o valor dessa soma aqui. 2 mais 2 sobre 3 mais 2 sobre 9 mais infinitos termos. Gente, apareceu infinito, você já tem que desconfiar que esses valores estão em PG e que essa razão dessa PG vai ser um valor entre menos 1 e 1. Não tem soma infinita para PA, tá? Então, vamos analisar aqui os termos. 2, 2 terços, 2 sobre 9. Dá para perceber que daqui para cá eu dividi por 3. Daqui para cá eu dividi por 3 de novo. Dividir por 3 é multiplicar por 1 terço, tá? Então, essa razão é 1 terço. 1 terço é um valor entre menos 1 e 1. Então, essa soma infinita é uma soma infinita de termos que estão em PG, com razão entre menos 1 e 1. Então, eu posso usar a fórmula da soma infinita para determinar o valor dessa soma, que é simplesmente, na hora de calcular, gente, ela é muito mais simples do que a outra. Essa soma infinita é simplesmente S igual a A1 sobre 1 menos Q. Quem é o A1 aqui? É 2. Então, vai ficar 2 sobre 1 menos a razão, que é 1 terço. Fazendo esse MMC aqui, vai ficar 3 menos 1 em cima sobre 3, que vai dar 3 menos 1, 2. 2 sobre 3. 2 dividido por 2 terços, repete a de cima, que é 2, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar 2 vezes 3 sobre 2. Cancela o 2, esse resultado é 3. E o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que essa soma infinita converge para o valor 3. Ou seja, quanto mais termos eu for somando aqui, tá? Mais próximo de 3 vai dar o meu resultado. Vamos ver mais um exemplo. Resolva essa equação. Desse lado da equação, eu tenho uma soma infinita. Isso está igual a 4 sobre 3. Então, vamos calcular essa soma infinita e depois a gente pega o valor que a gente encontrou igual a 4 sobre 3 e resolve o problema, tá? Então, para eu calcular uma soma infinita, eu só sei calcular isso se esses termos estiverem em PG e a razão estiver entre menos 1 e 1. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esses termos. X, depois menos x sobre 4, depois mais x sobre 16. O que você fez no x para transformar em menos x sobre 4? Você multiplicou por menos 1 sobre 4, certo? O mesmo aconteceu aqui? Sim. X sobre 4 vezes menos 1 sobre 4 vai dar x sobre 16. E se você multiplicar por menos 1 sobre 4 de novo, vai dar menos x sobre 64. Tá? Então, esses termos estão em PG e a razão é menos 1 sobre 4. Então, basta eu calcular a formulinha da soma infinita aqui para determinar o valor dessa soma. Tá? Que vai ser S igual a 1 sobre 1 menos Q. O A1, nesse caso, é x e a razão é menos 1 quarto. Então, fica x sobre 1 menos 1 quarto. Menos 1 quarto dá 1 mais 1 quarto. Fazendo o MMC dá 5 sobre 4. X dividido por 5 sobre 4, repete a de cima que é x, multiplica pelo inverso da de baixo. Tá? Então, vai ficar x vezes 4 sobre 5, que dá 4x sobre 5. Então, isso, gente, 4x sobre 5 é o valor dessa soma. Agora, basta a gente resolver a equação. 4x sobre 5, que é o valor da soma, igual a 4 sobre 3. E aí, a gente multiplica em cruz, vai ficar 4x vezes 3, que dá 12x, igual a 5 vezes 4, que é 20. Divide por 12, fica x igual a 20 sobre 12, dá para simplificar por 4 em cima e embaixo, x vai dar
5 sobre 3 e acabou o problema. Vamos ver mais um problema, ó. Encontre a fração geratriz dessa dízima aí, 0,22222. Vocês já sabem encontrar a fração geratriz, a gente já sabe que o resultado é 2 sobre 9. Mas vamos resolver utilizando o raciocínio de PG? Como é que a gente faz isso? Eu vou abrir essa dízima, eu vou chamar x de 0,02222, tá? E aí, gente, é verdade que o x é igual a 0,2 mais 0,02 mais 0,002 e assim sucessivamente. E aí, se eu analisar esses termos, 0,2, depois o 0,02, depois o 0,002, isso forma uma PG de razão 0,1, tá? Então, se a razão é 0,1, ó, eu dividi aqui, por exemplo, o A2 pelo A1. Se alguém não souber encontrar esse valor, você pega um termo e divide pelo anterior, tá? Que deu 0,1, que é 1 sobre 10. Tanto faz você trabalhar com decimal ou com a fração. Então, para determinar o valor dessa soma, eu vou poder utilizar a fórmula da soma infinita, que é S igual a 1 sobre 1 menos Q. O A1 é 0,2. A razão é 0,1. Então, fica 0,2 sobre 1 menos 0,1. 1 menos 0,1 dá 0,9. 0,2 sobre 0,9 multiplica por 10 em cima e embaixo, isso dá 2 sobre 9, que é o resultado que a gente já conhecia, né? A gente teria que realmente encontrar esse valor. Bem, pessoal, é isso. Agora vocês já podem tentar resolver os problemas que estão aqui na nossa última atividade desse período. Envie suas dúvidas nos comentários aqui desse tópico ou pode me mandar por zap através do representante de turma. E na semana que vem a gente vai ter o nosso encontro síncrono para tirar dúvidas desse conteúdo. Gente, bom estudo a todos e fiquem com Deus.